Vamos resolver a questão 15 do vestibular da UES de 2019.1. Quantos são os valores inteiros que o número real k pode assumir, de modo que as raízes da equação x² menos 3x mais k igual a zero sejam reais não nulas e de sinais contrários, e que a equação x² mais kx mais 1 igual a zero não tenha raízes reais? Bom, para iniciar nossa resolução, vamos primeiro relembrar de uma propriedade das equações do segundo grau. Nós temos o delta da equação do segundo grau, que você consegue através do seguinte cálculo, b² menos 4 vezes a vezes c. E, dependendo do resultado desse delta, você pode ter três situações. Se o delta for menor que zero, significa então que a sua equação não tem raízes reais. Se o delta for igual a zero, sua equação terá uma raiz real. E se o delta for maior que zero, sua equação possui duas raízes reais. Bom, voltando aqui para o enunciado, nós sabemos que x² menos 3x mais k terá raízes reais não nulas e de sinais contrários. Ou seja, se as raízes têm sinais contrários, você tem duas raízes. Portanto, o delta dessa primeira equação, x² menos 3x mais k igual a zero, deve ser maior que zero. Tudo bem? Porque ela possui duas raízes reais. Então, vamos ver quem aqui é o delta. Delta é igual a menos 3², que é b², menos 4 vezes 1, que é o a, vezes c, que nesse caso é o k. Então, a gente encontra o seguinte valor para o delta. Menos 3² é 9, 4 vezes 1 vezes k, isso dá 4k. Portanto, nosso delta é o 9 menos 4k. Mas já sabemos que delta deve ser maior que zero, portanto, 9 menos 4k é maior que zero. E isso significa, então, que 9 é maior que 4k. Portanto, o k é menor que 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 é o mesmo que 2,25. Portanto, nosso k deve ser menor que 2,25. Então, nós encontramos a primeira condição para o k. Ele não pode ser um número maior ou igual que 2,25. Tudo bem? Vamos prosseguir, então. A segunda condição, na equação x² mais kx mais 1, é que ela não tenha raízes reais. Então, se uma equação não tem raízes reais, significa, então, que o delta dessa equação é menor que zero. Portanto, na equação x² mais kx mais 1 igual a zero, devemos ter que delta é menor que zero. Mas quem é o delta dessa equação? O delta dessa equação é igual a k², que é o b, menos 4 vezes o a, que nesse caso é 1, vezes c, que nesse caso também é 1. Tá? Então, o nosso delta é igual a k² menos 4. Mas já sabemos que o delta deve ser menor que zero, portanto, k² menos 4 deve ser menor que zero. E isso implica que k² é menor que 4. Quais os valores que têm essa propriedade? Para que k² seja menor que 4, então k ele deve ser menor que 2, menor que menos 2. Então, encontramos a nossa segunda condição para o k. Olhando para esse intervalo, quais os números inteiros que pertencem a esse intervalo? Bom, menos 1, 0 e 1. Então, k poderia assumir qualquer um desses valores, professor? Calma lá. Se assim fosse, nosso gabarito seria o item A, 3. Porém, faltou uma das informações que ainda não utilizamos. Nós não utilizamos o fato de que os sinais da primeira equação são sinais contrários, ou seja, uma das raízes é positiva e a outra raiz é negativa. Então, vale relembrar o seguinte: em uma equação do segundo grau, que tem raízes x1 e x2, a soma dessas raízes ela é obtida fazendo menos b sobre a. E o produto dessas raízes
é obtido fazendo C dividido por A. Bom, vamos olhar então para a primeira equação, x² menos 3x mais k. Se fizéssemos o produto das raízes dessa equação, vamos supor que as raízes sejam x1 e x2, nós obteríamos C sobre A. Mas quem é o C? O C, nesse caso, é K e o A é 1. Então, K sobre 1 é o mesmo que K. Mas ele nos falou que essas raízes têm sinais contrários. Então, uma delas é positiva e a outra é negativa. Quando multiplicamos um número positivo por um número negativo, o resultado é um número negativo. Então, isso significa que o K é um número negativo, ou seja, ele é menor que zero. Dos valores que nós encontramos para o K, nós temos menos 1, 0 e 1. Porém, o K ele deve ser menor que zero. Portanto, o K é obrigatoriamente igual a menos 1. Então, K igual a menos 1. Nesse caso, o nosso gabarito é a letra B. Tá procurando um site para você treinar questões do vestibular? Não te preocupa. Segue a dica que eu vou te dar agora. Você vai entrar no site da equipe Indagação. Lá você vai ter um banco de questões de diversos vestibulares do Brasil e você pode treinar as questões, fazer simulados e no final você pode conferir o gabarito e a resolução das questões, beleza? O link para o site eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então não deixa de conferir, valeu!